Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, deseja chances de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja esse lugar, é da igreja, é da igreja esse lugar. Banda PHN, ei! Olhando pra você, meu irmão, presta atenção, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, deseja chances de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja esse lugar, é da igreja, é da igreja esse lugar.
Boa noite, galera PHN de todo o Brasil. Uma satisfação imensa, mais uma vez, o programa que leva até você testemunho. Testemunho é tudo, gente. As palavras nos convencem, mas os testemunhos, eles nos arrastam. Quando nós não somos convencidos, porque a nossa cabeça às vezes é muito dura, o meu às vezes é muito mole. Quando a palavra não nos convence, vem o testemunho. O testemunho, ele tem a capacidade de nos arrastar para mais próximos a Deus. E hoje no programa, um testemunho simplesmente fantástico. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Tiba, que vai dar uma prévia. Inclusive a pessoa que vem hoje dar o testemunho para nós é muito conhecida e muito amada, né? Você com certeza já ouviu na televisão, até mesmo na sua cidade. Mas antes de eu trazer o convidado e chamar o meu amigo Tiba, que eu estava com saudade, e também falar um pouquinho mais com o Peter, porque hoje está cantando para nós. Aliás, está me socorrendo, uma pequena faringite aqui, não está dando para cantar hoje, mas a equipe está grande. Na verdade, hoje o programa tem tanta gente legal que nem precisava do Dunga hoje aqui. Verdade, é muita gente boa. E você vai ver por que eu estou falando isso. Deixa eu apresentar a banda Gibors hoje para vocês. Está com um pouquinho diferente, tem gente diferente chegando. Tem gente diferente sendo substituída, tem gente que não pôde vir, e o outro está quebrando galho, e por aí afora. Hoje conosco aqui no saxofone, a lenda, tá bom? A lenda viva, tá bom? Ele, Braz Oz. Que legal, Braz Oz. Seja muito bem-vindo. Dá um oi aqui para a galera que curte o luau do Braz, por esse Brasil afora. Só até dizer, obrigado pelo convite de estar aqui com você. Alô, galera, obrigado pelo carinho, né? E fazer memórias é viver momentos como esse, né, Dunga? Tem história isso aqui, né? O Braz e o Christian foram os músicos do início do PHN. E por muito tempo foram só os dois, né? Só vocês dois. Depois veio agregando a galera aí, veio aumentando o time. Mas o Braz está desde lá do comecinho. Bacana. Você chegou aqui em 98. O Braz tem de Canção Nova o mesmo tempo que o PHN. O PHN vai fazer 20 anos e o Braz vai fazer também 20 anos de Canção Nova. Isso é bacana demais, né? E hoje o Braz trouxe alguém com ele. Apresenta o homem para nós. Qual deles? Ou que toca com você sempre. O resto da galera está sempre aqui, que eu vou dizer também. Mas quem é esse tecladista aí com cara de Homem-Aranha? Isso é o seguinte, Dunga. O legado do PHN, né? A gente não passa o bastão, a gente faz novos, né? Eu lembro quando você me acolheu e eu tive a graça de um ano e pouco atrás eu acolher de Montes Claros, Minas Gerais, para vir somar no meu ministério, nas missões aí. Hoje já está somando com a gente, já é ministério, nem dizer canção, Padre Jonas, né? Do legado Jonas Habib, Cleuber Pinheiros, de Montes Claros. Legal, Cleuber. Seja bem-vindo, Cleuber, que acompanha o Braz nos luais. Luais ou luaus? Luaus, né? Luais, não, luaus. Luaus? É luaus, plural. Foi difícil, né? Luau, agora... os dois dão certo. Nesses montes de luau aí. Mais fácil. E, lógico, o trio que você já está acostumado a ver aqui na bateria, ele, Rogério de Prince, que é uma pessoa fantástica, do pai de 2 filhos, é um menino bom demais a conta. Inclusive, se você quer gravar aquele CDzaço de primeira linha e não tem onde gravar, está procurando um estúdio para gravar, esse lugar é o estúdio do Rogério de Prince, tá bom? Eu gravo lá, Eliana Ribeiro grava lá, um punhado de gente, Braz Oz grava lá. É muita gente boa passando por lá. Todas as participações de CDs que as pessoas me convidam, eu peço para que mande direto para ele, eu vou lá e boto voz com o maior carinho. Então, Rogério de Prince está precisando de um projeto bacana, e lá já tem todo mundo, viu? Não precisa nem de músico, lá já tem tudo. Hoje, quando a gente está bem aqui no baixo, ele, Samuel... Qual é o sobrenome do Samuel mesmo? Samuel Ferreira, que está com um trabalho maravilhoso também de coach de emagrecimento, viu, gente? Se você quer emagrecer, olha, ele desenvolveu uma técnica aí nesses últimos 3, 4 anos que funciona, viu? Funciona. O Instagram? Samuel Senol. Samuel Ferreira Music. Mas você ia falar que, na verdade, eu dei a informação errada? Como é que é? É um programa de emagrecimento chamado As Verdades que Emagrece. Você está com dificuldade de emagrecer, você já tentou de tudo e não conseguiu, procure Samuel que a gente vai te ajudar. Beleza, rapaz. As verdades que emagrecem. E aqui, colega da juventude. Eu era jovem, ele era criança, quando a gente se conheceu, tá bom? Então, o Rinaldo, eu conheço o Rinaldo desde quando o Rinaldo tinha 13 anos de idade. O contrabaixo era maior que ele ainda. Ele tocava na praça, junto com o Tomás, lembra? Isso. Tomazinho, grande Tomás, lá da Vila São Benedito, nosso bairro. Eu
conheço o Rinaldo há muitos anos, muitos anos. E o Rinaldo é aquela pessoa que, quando está junto com o grupo cresce. O Rinaldo está sendo agora o arranjador do próximo CD, que no acampamento PHN 2018, que vai comemorar os 20 anos, ele já está preparando. Como é que está o trabalho? Estamos a todo vapor. Então, estamos trabalhando. Quinta-feira já armei com o Peter ali, a gente vai estar à tarde juntos, alinhando algumas canções. Eu sou folgado, eu mandei 12 letras para eles e disse assim, se virem, tá bom? Agora, realmente, vem uma leva muito boa de melodia legal. Gente, essa é a banda Gibbors e a gente quer estar na sua cidade, hein? Daqui a pouquinho a gente vai estar chegando aí e vai ser muito bom, vai ser muito bom. Tiba, meu amigo, eu tava com saudade de você, também, Dunga, rapaz. que bacana. Depois de alguns dias vida. A gente eu viajei, né? Fui para uma peregrinação, depois fui para uma missão. Vocês tocaram o bar. Quero agradecer ao Thiago Tomé, que também, junto com o Tiba, junto com o Peter, deram conta aqui do recado. O Thiago Tomé foi uma grande experiência. Thiago, obrigado, viu, ter me substituído também num programa. E a gente fica fora, a gente fica com saudade. Fica mesmo, a gente sente falta, cria um vínculo, né? Verdade, vínculo toda terça-feira a gente familiar. se vê, as novidades. Quem está assistindo em casa também tem essa relação, né? Assiste toda terça-feira, aparece lá o Dunga, às vezes é quando aparece o outro... Aí fala assim, opa, cadê o Dunga? Aí acaba gostando também do outro. Mas é verdade. Mas cria uma identidade. É um papel legal da gente, né? Você não podendo estar, né? O programa, nós estamos aqui há 20 anos, né? Vamos completar no ano que vem 20 anos de PHN. São 1.040 programas, né? É impossível você não faltar em nenhum deles. Mas que legal, que cada vez que eu não posso fazer o programa, ou o Peter, ou o Thiago Tomé, ou o Tiba apresentam, que, na verdade, eles são tão PHNs quanto eu. Né? Nós somos uma geração maravilhosa aqui, gerada pelo Monsenhor Jonas Abib, que temos isso dentro de nós, a luta mesmo contra o pecado. Eu sou de PHN desde os acampamentos de 97. Aí, ó. Eu vim para Canção Nova. Quando estava nascendo a coisa, né? Ainda era o acampamento de jovens. De jovens. Foi no ano seguinte que começou. 2008. Aí 2008, exato. Tá, começou o PHN em 2008, aí a gente 2008. vinha. Todo acampamento de músico e de jovens PHN, a gente estava... 1998. 1998. Exatamente. Bacana. Tiba, fala um pouquinho do convidado para nós. Nosso convidado, baterista do Anjos de Resgate. Ô, doido, já rapaz. há 13 anos, já há muito tempo. Então, o cara tem uma carreira aí na música católica e com toda a qualidade que o Anjos de Resgate, desde a época do Dalvimar Galo ainda, né? Que o Anjos foi lançado, ele então está aí junto e é um cara fenomenal. Não só porque ele toca demais, mas só que é um cara que tem despontado também na formação. É um cara que tem uma história sofrida com o síndrome do pânico, ele vai tocar nessa realidade, vai Aliás, falar um o quanto assunto que a gente sofreu. praticamente não tocou aqui no programa. É inédito esse assunto aqui. Verdade, é inédito. Síndrome do pânico. Acho que poucas vezes, ou nenhuma vez, nós falamos sobre isso aqui. E tem muita gente que sofre desse mal. Verdade. Então, muita hoje, mesmo. você que está aí, fique atento, porque ele vai partilhar conosco como é que ele tem administrado isso, né? Sim, o Maicon passou por isso, principalmente na adolescência. Saiu disso com a graça de Deus, ele vai contar um pouco dessa história. Né? Ele sempre foi católico, mas católico, sabe? Católico, meia boca. Meia boca, E aí, ele, em contato com a santa doutrina da salvação, se despertou. Caramba, essa que é a Igreja Católica? Aí está a E cura. ele ficou encantado, se aprofundou na fé católica e hoje ministra até curso sobre Por que Sou Católico, é o nome do curso, né, desse projeto, melhor dizendo, Por que Sou Católico, e tem feito a diferença aí por onde passa com as suas pregações. Maravilha. Eu vou me aproximar aqui. Para você que está em casa, eu acho muita gente que gosta de tirar foto da tela da televisão. Vem cá, Peter. Então, você que gosta de tirar foto da tela da televisão, agora está aqui para você. Aproveita aí. Porque... Momento raro. Tá bom? Porque essa equipe aqui é muito boa, gente. Aqui o PHN é forte porque cada vez mais gente adquire não apenas a linguagem, né, o discurso, mas traduz na vida. Então, para você, quando eu não puder estar aqui, estando o Peter, estando o Tiba, estando o Thiago Tomé, você pode ter certeza, o programa é bom demais. Dunga, Oba! eu não posso deixar de falar. Se você não pode, então Porque fala. no dia 17 de dezembro teremos o segundo jogo pela vida lá em São Caetano do Sul. Legal, que legal. Cara, demais. Estão preparando o estádio lá, eu esqueci até o nome, Anacleto, lá em São Caetano do Sul. Vai ser no estádio. Jogos, brincadeiras, aquele tiro ao alvo com o pé, sabe? Com aquele alvo gigante.
aquele jogo de balão que você entra dentro de uma bola, assim. Nossa, que legal. De ar, e você chuta a bola dentro daquele negócio. Várias brincadeiras e jogos oficiais com grandes nomes do futebol, nomes que já saíram, já estão aposentados, mas estarão lá com a gente do Palmeiras, do Vasco, do Flamengo, do Corinthians. Talvez o Tite estará junto também. Que legal, né? rapaz. Dia 17 de dezembro, lá de 8 da manhã até as 17 horas. Andy, parabéns pelo trabalho que você tem feito. E, cara, impossível perder esse momento. Verdade. Põe na agenda, então. Dia 17 de dezembro, no estádio Anacleto, Isso. em São São Caetano Caetano do Sul. Segundo jogo pela Pela vida. vida. Tá bom? Vamos incentivar. Vai ter o quê? Um quilo de alimento não perecível? Leva 1 quilo de alimento não perecível, então um enxovalzinho de bebê, porque Oxe. esse é o trabalho em defesa da vida que se faz. Legal. Então tá bom, gente, vamos chamar o nosso convidado, porque hoje o programa vai tratar de um assunto que poucas vezes, eu não me lembro, né? Talvez nós não tenhamos tido um programa para falar sobre isso. Aí, nesses 20 anos, olha que interessante, sempre tem alguma coisa nova para trabalhar, né, gente? Então, hoje, você que por um motivo ou outro adquiriu essa síndrome, né, do pânico, você que tem medo de elevador, de altura, de ficar no meio de pessoas, ou de ficar sozinho, ou do escuro, talvez você esteja precisando desse detalhe, desse toque que esse nosso amigo viveu e encontrou o equilíbrio dentro de uma fé e dentro de uma fé católica. Vem pra cá, meu irmão, Maicon Máximo, baterista do Anjo de Resgate. Que legal. Maravilha. Quero lembrar você, então, que de 18 a 22 de julho, acampamento PHN, aqui na Canção Nova, comemorando 20 anos. E desta vez nós teremos uma novidade. Projeto José do Egito. Projeto José do Egito. O que é isso? Todos vocês, estou convocando a partir de agora, todos vocês que vierem para o acampamento PHN, eu convido vocês a trazer 1 quilo ou mais de um alimento não perecível. Arroz, feijão, pó de café. Nós queremos encher os armazéns aqui da Canção Nova. Imagina, estou falando de 180 mil pessoas. Se cada uma trouxer 1 quilo de alimento não perecível, nós estamos falando de 180 toneladas de comida. O que nós vamos fazer com isso? Vamos dar aos pobres. Nós vamos atender o pedido do Papa João Paulo II. Nós vamos dar de comer aos pobres da região. Nós vamos montar, através da equipe comandada talvez aqui pelo Bryce Oss, a equipe do 2º elo da Canção Nova, nós vamos formar formar várias cestas básicas com isso e nós vamos distribuir. Você que vem para o PHN, venha com esse intuito também. Dentro do seu ônibus, já vai se movimentando, cada pessoa no ônibus vai trazer consigo 1 quilo de alimento não perecível e nós vamos chegar aqui, vai ser as caminhonetes, já pegando ali na chegada do ônibus, levando para os nossos armazéns, nós vamos transformar isso em cestas básicas e nós vamos dar de comer à população carente aqui de Cachoeira Paulista e da região, tá bom? Então, projeto José do Egito. Você lembra, né? José do Egito, que foi, encheu os celeiros, né? As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas. Então, tudo isso nos inspirou a dar de comer aos pobres. Então, você que vem para o PHN, você principalmente chefe de caravana, coordenador de caravanas, já vai desenvolvendo isso entre os seus comandados aí, os seus peregrinos que vêm para a Canção Nova, e vamos dar de comer a muita gente. E seja criativo, traga arroz, traga feijão, traga pó de café, traga açúcar, mas traga também coisas bacanas que você quer, óleo e tudo mais. Nós vamos fazer uma grande ação. No mínimo, 100 toneladas de alimento para esse povo que merece, precisa, tá bom? E assim a gente vai encontrar ainda mais sentido naquilo que estaremos fazendo aqui. Bom, Marco, seja muito bem-vindo, meu irmão, que bacana. Muito obrigado pelo convite, gostei muito de ser convidado para falar disso, que é algo muito importante. Eu acho que é muito importante falar disso. Sem dúvida, acho que, olha, nós vamos completar o ano que vem 20 anos de PHN, de programa PHN, nesse mesmo canal, mesmo horário, mesmo dia da semana. E por incrível que pareça, eu não me recordo de ter entrevistado alguém que venha somar, né, porque isso é uma tremenda contribuição, sobre esse assunto de pânico, cara. A gente testemunha tanta coisa aqui já, mas a gente sabe que isso
atinge muitas pessoas. Né? Muitas pessoas não entram no elevador, muitas pessoas não gostam de ficar no meio de multidões. Algumas pessoas não veem nem a canção nova porque tem medo de ficar no meio de muita gente, né? E tantos medos, né, que são infundados, na verdade. E você hoje vem somar. Mas antes de a gente entrar no assunto, gostaria que você mandasse um abraço para o Anjos de Resgate, né? Para essa galera sua que... Meus irmãos, né? Graças ao Anjos que esse projeto foi possível, né? Eu vivi uma realidade completamente diferente, né? Onde eu era só um espectador. E por ter entrado no Anjos, esse projeto... de falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre esse projeto, porque sou católico também, que nasceu também por causa da síndrome do pânico, só foi possível porque o Anjos me acolheu. Lá atrás, quando eu fiz o curso de áudio na Codimuk, que era aqui perto da Canção Nova, inclusive, na oportunidade eu te vi, eu fiquei, nossa, o Dunga. Né? Eu era novinho, tinha meus 19 anos. Eu me lembro desse curso. O Tiago também estava. O Tiago, sim, foi o Tiago que ministrou o curso, assim. E foi, vamos falar assim, foi onde eu consegui falar um pouco disso, né? Levar isso para as pessoas. Você tinha quantos anos na época? Quando eu entrei no Anjos, eu tinha 19 anos. 19. Pelo que eu vi, você contraiu essa síndrome de pânico aos 13. Aos 13 anos. Na verdade, começou com 11 anos. Com 11 mas eu não anos. tinha noção do que era. Quer dizer, você ainda era jovem, estava ainda sob, né, essa síndrome, e sem entender, vem fazer um curso de áudio, né? E, de repente, as portas se abrem. Né? Então, nós vamos chegar nesse ponto ainda. Mas vamos lá atrás, então. Vamos começar. Quando que isso começou a se manifestar e por que isso se instalou na tua vida? De repente, uma criança de 11 anos de idade, né, um pré-adolescente, saindo da segunda infância, de repente começa a ter medo. O que causou isso? Então, eu tinha alguns medos já. Eu tinha medo de algumas coisas. Né? Um dos meus medos... Porque desde pequeno eu tive que usar óculos. Meu medo era ficar cego. Eu tinha medo. Eu falei, mãe, eu vou ficar cego. E uma vez eu fui tomar um remédio, eu estava fazendo um tratamento de uma sinusite muito forte. Eu tomei um remédio que ele estava estragado. E por causa disso, eu passei muito mal no dia. E a minha visão deu um apagão. E eu fiquei assim, tonto e meio que desmaiei, sabe? E demorou. E quando acordei, eu não estava enxergando ainda. Então demorou um tempo. E aí quando a minha visão começou a voltar, eu fui chorando para minha mãe, desesperado e tal. E eu lembro que isso, eu acho que foi tipo o start, assim. Eu não digo que foi o efeito do remédio, mas isso foi o start para uma coisa que eu já tinha uma predisposição a ter, sabe? Então, a partir disso, foi quando eu comecei a ter outros medos. Você falou de lugar cheio. Eu toquei num festival de música católica lá em São José, muito tempo atrás, no Teatrão lá em São José. Pouco antes da gente entrar no palco, eu travei, assim. Eu travei, fiquei desesperado. Aí eu suava frio, aí parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco, tudo acontecia, sabe? E esse dia foi a minha primeira crise. E aí eu consegui tocar, mas toquei muito mal, muito debilitado. E após isso, aí começou a ser muito frequente. Então eu fazia curso de espanhol no centro da cidade. Algumas vezes eu descia, eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu descia no caminho do primeiro ônibus, eu acabava ficando. Eu chegava, tinha uma padaria lá no centro, eu entrava lá dentro e ficava lá tomando água. Até um senhorzinho que trabalhava lá veio perguntar o que eu tinha e eu falava, eu não sei, parece que eu vou morrer. E é algo assim que te trava completamente. Você não consegue fazer nada, você só quer ficar em casa, mas ao mesmo tempo que você quer ficar em casa, você quer sair correndo para que você se liberte. Algumas pessoas me perguntavam assim, o que você sente? Aí eu não sabia como explicar, eu falava, parece que alguém me colocou dentro de uma caixinha de fósforo e me fechou lá dentro e não deixa eu sair, sabe? E foi uma luta para conseguir. Isso com 11 anos de idade. O que sua mãe, o que seu pai diziam para você? Como é que eles lidavam com isso? Então, no começo, eles achavam que era algo que passaria rápido, mas ele era sempre frequente. Então, assim, eu tinha a sensação de que eu estava com febre de 50 graus. Só que ia medir, eu estava normal. Eu sentia que o meu coração ia explodir de tão rápido que ele estava. Ia no hospital e não tinha nada. Estava normal. Tudo ok. Então, assim, eu ficava até meio mal, porque a gente ia para o hospital, fazia exame, fazia um monte de coisa, e os médicos falavam, não tem nada, está tudo bem. Só que hoje se fala muito mais disso. E não faz muito tempo, mas naquela época não se falava muito. Então, assim, chegava até do povo ficar assim, meio tipo, mano,
Ah, você tá com frescura, vai. E, tipo, eu sabia que era uma coisa que eu tinha que lutar muito contra ela. Então, assim, demorou para eu descobrir o que era uma síndrome do pânico. Eu fui descobrir mesmo lá com os meus 17 anos o que era realmente o que eu estava sentindo. E por que aquilo me travava tanto, me atrapalhava tanto. Te deixava tímido, te deixava recluso, antissocial? Eu era aquele rapaz que ia apresentar trabalho na escola e não saía nenhuma palavra, ficava gaguejando. Eu lembro que uma vez eu fui apresentar trabalho na escola, eu encostei no quadro, né, o quadro negro, eu fiquei tão suado que manchou o quadro, a minha nuca manchou assim, e ficou o desenho das minhas costas. Aí quando eu saí, todo mundo ficou rindo da minha cara. Eu me senti incapaz de fazer qualquer coisa relacionada a falar com as pessoas. Só que assim, eu sempre gostei muito de música. Então eu tocava na missa, né? Tinha começado a tocar bateria na missa e tal. Mas eu ficava no meu cantinho, eu não falava nada, eu era aquele cara que tocava, entrava mudo e saia calado, sabe? E muitas outras coisas eu perdi por conta disso. Eventos, festas, retiros, eu não conseguia ir. Porque eu sabia que eu já ficava sofrendo por antecedência. Eu falava, eu vou ter, então eu não vou. Então eu vou ficar em casa. E muitas vezes, quando eu estava, a crise estava muito forte, o que me ajudava era ou tocar violão, que eu arranhava um pouco o violão, ou tocar bateria, mas eu não tinha bateria. Então eram umas latas que eu tinha lá, que eu montei uma bateria de sucata lá em casa. Isso me ajudava muito. Agora, para conseguir superar isso foi muito difícil, porque quando eu achava que estava bem, vinha mais uma crise. E as crises elas iam piorando. Quando eu entrei no Anjos, eu fiquei assim, vamos falar, eu entrei no Anjos mesmo, na primeira viagem que eu fiz como baterista do Anjos, eu estava em crise. E eu lembro que eu entrei no ônibus, era quase uma turnê assim, de uns artistas lá da Codimuk, né? Tinham bastantes artistas. E aí eu entrei no ônibus, eu lembro que eu entrei passando muito mal. Aí cumprimentei o pessoal, mais ou menos sentei e fiquei deitado lá. E até o pessoal falou, nossa, esse cara ele é meio antissocial, não sei não. E demorou um pouco para eu conseguir ficar mais tranquilo, mas eram lutas diárias. Assim, era Deixa eu muito perguntar aqui difícil. pro pessoal da... Alguém aqui da banda viveu alguma coisa assim? De pânico? De crise de pânico, alguma coisa assim? Porque é uma coisa assim que... Assim, é quase... Pode dar pro Rinaldo lá, porque eu acho que é interessante, porque acho que todo mundo já viveu alguma coisa semelhante, né? Mas a gente não consegue dar nomes. Não consegue. O que você está falando, Rinaldo? Eu tive uma crise por 2 vezes de depressão muito forte, em 2011 e a outra em 2014, mas não pânico, assim, medo assim, de pessoas, assim, de outras situações, não. Mas de ficar de cama, ficar desmotivado, não sentir alegria, motivação para fazer nada, nem de tocar, nada. Aí precisei tomar remédio, fazer tratamento, enfim. E é interessante que nessa hora a gente não sabe o que é e a gente não sabe como é que sai disso. Exatamente. Quer dizer, e as pessoas que estão ao nosso redor, claro, também não conseguem fazer a leitura daquilo, né? Querem até ajudar, mas não é uma coisa que dá para você pegar, não é um espirro, não é um catarro no peito, né? Não é uma dor na parte do corpo, é uma sensação. Então, é muito difícil até para quem está do lado. Acho que não existe um método, né, para você curar isso. Assim, um método que, por exemplo, você fala assim, segue exatamente isso que você vai se curar. E assim, na verdade, se as pessoas me perguntarem se eu não tenho mais síndrome do pânico, na verdade, eu aprendi a controlá-la. Porque antes era assim, eu vou morrer, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sabe, era assim. Agora é assim, vai passar, porque eu sei que vai passar, e eu não vou morrer por causa disso. Mas antes, por mais que alguém falasse para mim assim, não vai acontecer nada, não adianta. Você fala, não, vai acontecer. E por mais que eu tivesse, vamos supor, tinha dia que eu tinha tipo 10 crises no dia. As crises elas duravam entre 5 a 15 minutos. E nesse momento, você está tendo a 10ª do dia, você sabe que 9 passaram, você acredita que na 10ª você vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. É muito forte. Isso acontecendo numa idade tão tenra, né? 11 anos de idade. E mesmo com 17, 18, quando você foi entendendo que era, é difícil. Agora, uma outra pergunta. Em relação, por exemplo, a aquilo que é normal na adolescência, né? Paquera, namoro, chegar numa menina
Então, como é que era esse lado? Como é que você administrava? Atrapalhou isso também? Sim, atrapalhou tudo, né? Todo tipo de relação interpessoal atrapalhou. Porque, vou te dar um exemplo. Às vezes eu ia à missa e no meio da missa eu já não tinha mais condição de ficar lá. Eu não conseguia, então eu tinha que sair. Então, por exemplo, você começa a sentir alguns sintomas que você não sabe explicar. Hora de intervalo na escola. Você está com os amigos na rodinha conversando. Se eu começava a falar demais, eu começava a ficar com tontura, com falta de ar. Eu não conseguia ficar. Então, eu era um cara que falava pouco, era um cara de poucas palavras. Eu acho que o processo de cura, de melhora disso foi tão assim, incrível na minha vida, que é algo que eu sempre falo assim, eu nunca na minha vida que eu vou falar em público para as pessoas. Nunca, nunca. Eu acho que em 2013 eu fiz 36 workshops de bateria. E nesses últimos anos eu tenho feito várias palestras, porque sou católico, em vários cantos do Brasil. E eu me sinto maravilhosamente bem, sabe? Então, assim, era algo que eu não imaginava, não tinha como imaginar isso. Eu acho que o mais importante é falar isso. Quando as pessoas, com certeza, elas vão achar assim, eu não sou capaz, não vai ter jeito, isso não vai melhorar. Melhora. Tem como, tem jeito, sim. Ô, Peter, agora, o Peter já andou também, tal, foi jovem, hoje é adulto, já é pai. Você passou por alguma coisa assim? Algum tipo de medo? Cara, eu tinha medo, Dunga, uma fase da minha vida que eu tinha medo de um sonho que se repetia toda vez à noite. Sonhava que uma sombra me perseguia durante a noite. Eu acordava, saía de casa, fugindo dessa sombra no sonho, né? E por várias vezes se repetia isso. Várias vezes se repetia isso. E eu me recordo que a minha mãe, na época, eu contava para ela, dizia para ela isso. Um dia ela diz assim, olha, toda vez que essa sombra aparecer mais uma vez para você, ao invés desse medo absurdo que você tem, e você ficar com receio de alguma coisa, você ajoelha e reza, faz uma oração. Só que eu não conseguia, porque quando eu acordava com medo dessa sombra, e eu ajoelhava na cama para rezar, eu tinha a sensação de que alguma coisa ia vir com uma faca atrás de mim e me cortar no meio, de tanto medo que eu tinha. E eu olhava, não tinha nada, eu tinha 9 anos de idade, 12 anos de idade, moleque. Até que me veio a inspiração, eu nem tinha ouvido assim alguém dizer, mas aí eu comecei, eu não conseguia rezar, eu falava, o sangue de Jesus tem poder, 3 vezes. Passava, aí eu voltava e dormia. Isso se repetiu por algumas vezes, aí com o sangue de Jesus tem poder, 3 vezes, toda vez. Passava, eu me acalmava e eu fui voltando ao normal. Mas é terrível. É uma sensação de impotência diante de um medo que você não consegue explicar, né? A sua mente ela sai do prumo. Então você não consegue dar explicação para aquilo. Por isso que você não consegue ficar normal. Eu suava frio, ficava desesperado também. É horrível. Bom, com isso, perguntando para o Rinaldo, perguntando para o Peter, vou perguntar para o Tiba também. Passo o microfone para o Tiba aí. Ô, mas eu quero que você que está em casa saiba que é normal, digamos assim, ter medo. Né? E muitas pessoas se desesperam. Né? O Marco está contando para nós aqui que começou essa sensação aos 11 anos, depois dele ter passado mal, né? Através de uma medicação vencida. Né? Ele não teve a crise por causa da medicação, mas teve o medo de morrer por causa de ter tomado uma medicação vencida, e aí isso acentuou. Né? Eu vou te dar um outro exemplo, né? Agora comigo. Acho que todo mundo tem mau pensamento. Né? Maus pensamentos. Em qualquer área da vida, seja na área da violência, seja na área da culpa, seja na área da sexualidade, seja na área da espiritualidade, né? Do medo daquilo que é oculto, daquilo que é demoníaco. Acho que todos nós temos maus pensamentos. E uma vez eu aprendi que toda vez que viesse o mau pensamento, que também tira o chão da gente, o mau pensamento, às vezes está numa fila da Eucaristia, está indo para a comunhão e de repente um mau pensamento invade a tua cabeça, que você fala, não. Aí eu aprendi a dizer aquilo que o Peter disse, de dizer para si próprio, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu aprendi a dizer assim, os meus pensamentos, aprendi a dizer não, aprendi a pensar, né? Os meus pensamentos estão guardados no coração sagrado de Jesus. Ia repetindo isso, até que aquele mau pensamento, ele se afastasse. Porque algumas coisas se instalam em nós
e a gente não consegue saber de onde vem, para onde vai. É uma coisa incrível. Então, estou dizendo isso para você entender que talvez você que esteja vendo o programa esteja falando, mas isso só acontece comigo. Não, não acontece só com você, não. É com muitas pessoas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o Maicon, perdão, o Maicon Máximo, mas isso acontece com todo mundo. Com você também aconteceu alguma coisa semelhante assim? Então, eu costumo falar, a criança sofre demais, né, Dunga? O mundo da criança, ela é diferente do mundo do adulto. O que não tem proporção para o adulto, para a criança, é um monstro. Eu nunca vivi algo nesse sentido, ou depressão, ou síndrome do pânico, nunca. Agora, eu vivi algo angustiante na minha infância por causa da escola. Eu tomei uma aversão à escola, uma angústia muito grande. Eu me lembro bem pequeno, ali, primeira, segunda série, isso, quantos anos? 7 anos, 8 anos, não sei. Eu entrava na escola uma angústia profunda, um sentimento de choro mesmo, todos os dias ali. E para o adulto isso, não, você tem que ir mesmo, ali, a criança tem que lidar com isso, todo mundo passa por isso, mas para o mundo da criança, isso tem uma proporção muito grande, é diferente. Agora, em relação a essa angústia, depois, há um tempo atrás, eu vivi, não uma síndrome, algo do tipo, mas uma reação alérgica ao medicamento. Eu estava com cólica de rins e eu estava num período que eu ia direto para o pronto-socorro, tomar Buscopan, Tramal, e depois de várias vezes tomando Buscopan na veia, me deu uma reação às 3 da manhã, aqui na Santa Casa de Cachoeira Paulista. Né? Imagina a situação. Já é uma aventura. Já é uma aventura. Né? Porque a dor estava muito grande mesmo, por isso que eu fui para cá. Aí eu fui dirigindo sozinho, era 3 da madrugada, muito, muito frio, foi nessa época fria agora. E eu cheguei lá e tomei a medicação, me deu uma reação alérgica assim, ao Buscopan, e nunca tinha me dado. E aí esse sentimento de morte, o coração acelerou, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo. Nisso, uma pessoa morta do meu lado, tinha morrido no pronto-socorro, um homem, um senhor, custando respirar, e uma menina com a mãe gritando, a enfermeira, quando ela estava com dor, o tempo inteiro. Eu chamei a enfermeira e falei, você tem uma maca para eu deitar? Pelo menos, porque a cadeira era dura, de plástico. Assim, ela falou assim, está tudo ocupado. Eu tive que ficar sentado com o soro, e o soro não descia, e toda hora entupia, aquele negócio todo, e eu vivi esse sentimento de morte. Mas interessante, eu vivi uma crise que eu fiquei pensativo na minha vida por uns dias, sabe? Eu fiquei pensando e me preparando para o momento de agonia mortal. Foi a época que eu comecei a rezar por aqueles que estão em agonia mortal. Até então eu não tinha experiência daqueles que tinham depressão, síndrome do pânico. Eu comecei a rezar por eles, e eu não rezava antes, por causa dessa experiência com medicamento que eu vivi. Uma experiência incrível, e a gente aprende a valorizar a vida, a gente aprende que a vida é um dom maravilhoso que a gente não quer perder de maneira alguma, independentemente da idade. Não é normal querer morrer, né? Não é normal mesmo estando debaixo de uma ponte, mesmo estando em uma condição subhumana, mesmo estando no extremo da velhice, não é normal querer morrer, né? Então, quando a sensação de morte vem, a gente tem que realmente lutar contra ela. Ô Maicon, você chegou a procurar médico, chegou a usar medicamento, chegou a fazer um tratamento para isso? Então, quando eu descobri o que eu tinha, né, eu meio que descobri, vamos falar assim, sozinho. Porque a gente passava em alguns médicos e não descobria, não via nada, né? Não tinha nenhum prontuário que dizia assim, ele está com isso. Quando eu procurei, né, um psicólogo, né, psiquiatra, sei lá, não lembro, eles me receitaram remédios muito fortes. E eu, por opção, tentei não fazer uso desses remédios, porque eu sabia que teriam, assim, teria a parte ruim disso, né? E eu comecei a procurar alguns remédios homeopáticos, né? Eu não sei se ajudou, pode ter sido mais um placebo, sabe? Aquela coisa de fazer com que você ache que está melhorando. Então, eu optei por não usar remédios. Agora, o mais engraçado é que, vou falar assim, a minha cura, ou o que me ajudou a me curar, estava na minha vida há muito tempo, só que eu não enxergava. Eu olhava, mas eu não via. Eu acho que foi no finalzinho de 2009,
O Anjos lançou o DVD de Brasília em 2009. No finalzinho desse ano, vamos falar assim, eu estava um pouco desanimado com tudo isso, sabe? E aí eu falei assim, eu sou um católico que, sei lá, eu amo a igreja, tudo, mas, sei lá, eu tenho tantas dúvidas, tantas coisas. E aí eu falei assim, vou começar a buscar. Agora vai ser 880. Ou eu viro católico de vez mesmo, ou largo mão, sei lá. E aí eu comecei uma busca bem lenta e comecei a estudar... Porém constante, né? Exatamente. Comecei a estudar vários autores, li vários livros do Dr. Scott Hahn, estudei muitas coisas e comecei a entender a igreja de uma forma que eu não conhecia. E aí, depois, quando eu comecei a entender melhor, eu fui à missa e eu vi algo maravilhoso acontecendo que eu não via. Porque eu via as crianças correndo, eu via aquele padre bem velhinho que falava, você não entende nada que ele fala, eu via aquele ministério todo desafinado. Eu vi uma bagunça e eu tentava me encaixar dentro daquilo e eu não conseguia entender. Eu achava que era praticamente um evento social, que eu tinha que ir todo domingo. Mas daí eu entendi o que era realmente o sacrifício do Calvário. E foi estudando união hipostática que eu comecei a entender um pouco disso. Porque quando Jesus está no horto, ele está sofrendo, justamente porque Jesus, sendo 100% humano, 100% divino, a parte humana dele sofreu, e muito, porque ele tinha que ser humano também. E aí, quando eu entendi esse ponto, isso começou a abrir meus olhos, sabe? Quando você se identificou com aquele Deus. Exatamente. Né? Um Deus que sentiu dor, sentiu medo, quando me sentiu identifiquei fome. com Deus humano. Exatamente. E aí, quando eu comecei a entender, né, o que era realmente a renovação do sacrifício do Calvário, o que era a missa, a história da igreja, os primeiros padres, Santo Inácio de Antioquia, eu me apaixonei e eu não conseguia mais sair disso. E chegou um momento que eu falei, eu preciso contar para as pessoas isso. Eu quero sair e falar para as pessoas sobre isso. E foi quando nasceu o projeto Porque Sou Católico. E aí, quando eu fui, vamos falar assim, na minha primeira missa, entendendo realmente o que era a renovação do sacrifício do Calvário, aí foi a missa mais simples e a mais linda da minha vida e a mais maravilhosa. E foi naquele momento que Deus me tocou. Ou seja, você começou a experimentar essa cura através da missa. Exatamente. Você começou a entender o que é o sacrifício, o que é o altar, o que é o ambão. Exatamente. O que são os paramentos, o que é a liturgia. O que é a liturgia. O que aquilo traz. Principalmente. Quando eu comecei a estudar traduções e estudei o Sermão do Pão da Vida, a gente sabe que as pessoas ficam, mas aquilo, será que é o corpo de Jesus Cristo? Os céticos com a religião católica. E quando eu e alguns amigos, a gente foi lá na tradução, foi lá no original, para depois pegar a tradução, e a gente viu que a palavra que Jesus usou era realmente, é a minha carne que vocês vão comer. Né? Quando a gente entendeu isso, né, aí eu falei, isso é maravilhoso, eu preciso falar para as pessoas. E foi engraçado porque foi automático, eu saí do ponto onde falar para as pessoas em público, não vai acontecer isso nunca. E de quando eu falei, eu preciso fazer isso. Só que eu não comecei isso com um projeto Porque Sou Católico, com a palestra. Eu comecei com os workshops de bateria. Muitas pessoas pediam para eu fazer workshop, queriam saber como é que faz aquela virada do Anjos, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a viajar com os workshops. E dentro dos workshops de bateria eu comecei a falar um pouco sobre isso. E aí eu senti a necessidade de largar um pouco de lado a parte musical, que era, vamos falar assim, a minha zona de conforto, e partir para esse projeto. Deixou de falar daquilo que você já dominava, aquele assunto. Exatamente. É igual você, o Rogério, sentar aqui e falar sobre pele de bateria, sobre madeira, sobre marca, sobre ano, sobre estilos. Quer dizer, é um assunto que vocês dominam. Né? Certo. Aí agora, de repente, mas tem um outro assunto que está me salvando. Eu preciso falar disso agora para as pessoas. Exatamente. Foi assim que eu comecei a vislumbrar uma beleza da Igreja Católica que eu não conhecia. E essa beleza da Igreja Católica me trouxe a uma realidade diferente, onde os pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima sofriam com uma gripe que assolou a Europa. E eles falavam, como é bom sofrer pelo meu Senhor, como é bom sofrer pela minha mãezinha. E eu não conseguia ver isso, eu só ficava desesperado. Então, a partir desse ponto,
eu comecei a entregar as minhas dores para Jesus, as minhas dores, principalmente pela igreja, né? Eu achei muito bonito uma coisa que o Ratzinger falou uma vez sobre aquela gotinha de água que você bota no vinho. Aquilo lá são as nossas iniquidades, o nosso pecado. Mas mesmo assim não muda nem a cor, nem o sabor, não muda nem o aroma, nem o perfume, nada, não muda. Porque o nosso pecado não consegue macular a beleza da igreja. E aí eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu quero que isso me ajude no meu processo de cura. Então eu comecei a mudar a minha visão. Eu não lamentava mais. Eu entregava isso. Eu entregava essa mortificação ao Senhor. Eu falava assim, eu quero entregar isso para Deus. E recentemente, até eu vi um vídeo, eu gosto de escrever muitos artigos, e eu vi um vídeo, obviamente não é católico, muito bonito, né? Muito bem criado, assim, palavras lindas, mas falava assim, você acha que Deus quer mesmo a sua dor? Você acha que Deus quer mesmo que você sofra? Mostrando pessoas de joelho em Aparecida, tal. Mas não é isso. Não é isso. É você entregar a sua mortificação, a sua dor por algo que é muito maior, né? Que é a entrega de Jesus, que é justamente o que ele fez por nós lá desde Melquisedeque, lá atrás, né? Toda a ligação do Antigo com o Novo Testamento, que são coisas que eu falo também no Porque Sou Católico. E aí, assim, a primeira vez que eu fiz o Porque Sou Católico, e eu vi um menino, um jovem de 12 anos, vir para mim chorando e falar assim, olha, toda vez que alguém me chamava para a missa, eu falava, mano, tem que ir à missa. E depois dessa palestra, eu não vejo a hora de participar de uma missa. Legal. Então, assim, isso foi maravilhoso para mim. E isso mudou completamente a minha história. Olha, quem sofre alguma coisa temporal, atemporal, alguma coisa esporádica, né, sabe que aquilo vai passar, e olha, daqui a pouco essa gripe passa, daqui a pouco esse braço que acabou de quebrar cola de novo e tudo mais, sabe que vai passar. Agora, quem passa por alguma coisa crônica, quem faz um tratamento longo, né, um paciente oncológico, por exemplo, que faz várias quimioterapias, várias radioterapias, ou pessoas que contraíram o vírus HIV e que fazem uso dos coquetéis pelo resto da vida, pessoas que precisam conviver com algo que não tem previsão de acabar, vai entendendo o que é o sofrimento. Porque sabe que aquilo não vai passar tão cedo. Ou, às vezes, até sabem que não vai passar, né? Algumas doenças vão nos acompanhar, né? Aqueles que, infelizmente, foram acometidos dessa doença incurável, vão levá-la, talvez aquele diabetes, talvez aquela pressão alta, talvez aquele... Enfim, são coisas que vão acompanhar e as pessoas vão entendendo realmente o que é o sofrimento. Para você que agora, né, desde uma doença psíquica, uma doença física ou até mesmo uma doença espiritual, está aí uma boa dica, né? Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre esse porquê sou católico, né? Porque a espiritualidade realmente encarnada, pense bem, em João capítulo 6, o discurso do pão da vida, quando Jesus diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Existia uma lei terminantemente proibindo o consumo do sangue animal, quanto mais o sangue humano. Isso lá desde Moisés, quando começamos a nossa caminhada lá naquele deserto. Essa carne humana nem pensar. E quando Jesus fala carne e sangue, judeu, ele quando vai dizer madeira, se for um compensado, um agregado, prensado, colado, ele jamais vai falar que aquilo é madeira. Ele vai falar, isso aqui é uma madeira ralada, agregada, prensada, colada. Ele só vai dizer se é madeira, se foi uma tábua de madeira mesmo. Ele é exato nas palavras. Então, quando Jesus disse, isso é quem não comer da minha carne, e isso está na minha Bíblia, e está na Bíblia de qualquer crente. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E a oportunidade que nós temos de celebrar isso na missa é incrível. Então, quem sabe, esse não seja o caminho da sua cura, ou de você entender como conviver com essa doença que no teu corpo é incurável, mas jamais vai chegar na tua alma. Jamais vai chegar na tua alma. Tá bom? Mas a gente vai daqui a pouquinho com mais Maicon Máximos. É Máximos ou Máximo? Máximo. Máximo. Legal, baterista do Anjos de Resgate. Quando você recebeu o Anjos de Resgate lá, procura o baterista.
bater um papo com você, tá bom? O Heraldão, dá um microfone mais pra ele também, que tem coisa boa aí, viu? Deus abençoe. O que nós vamos cantar? Vamos lá, vamos lembrar os velhos tempos aí, Dunga. Vamos de Nelsinho Correia. Olha, vamos lá. Que isso? Vamos lá. Quando tudo dentro do meu peito foi tamanha dor que nem deu pra chorar, não deu pra chorar. Quando a paz faltou, eu me senti tão só, sem ninguém pra me ouvir, e fiquei só eu e a solidão. Então ouvi alguém dizer: olhe para o céu, lá existe alguém que chorou, sofreu mais que você. Olhe para o céu, alguém te ama. Olhe para o céu e vê se não reclama. Olhe para o céu, alguém com você se preocupa. Olhe para o céu, levanta essa cabeça. Olhe para o céu, pra que você não se esqueça que pra você sorrir e viver, Jesus sofreu e morreu por você. Ó, ele também teve medo, muita ingratidão, foi crucificado e ressuscitou por mim e por você. Olhe para o céu, alguém te ama. Olhe para o céu e vê se não reclama. Olhe para o céu, alguém com você se preocupa. Eu acredito que enquanto eu dormir, o teu doce manto irá me cobrir. Eu acredito que enquanto eu dormir, o teu doce manto irá me cobrir, e o teu amor de mãe vai me preparar para que ao despertar de manhã eu saiba lutar. E por mais injusto que o mundo se apresenta, eu nunca desista de sonhar. E o teu amor de mãe vai me preparar para que ao despertar de manhã eu saiba lutar. E por mais injusto
que o mundo se apresenta, eu nunca desista de sonhar. Maravilha, hein, mãezinha querida? Em qual mãe que não quer estar perto do filho quando o filho está sofrendo? Segura aí que a gente vai conversar sobre essa música daqui a pouquinho, Marcon. Bom, Rafael, que isso, rapaz? Doido, bicho. Beleza? Sabe por que isso aqui? Por quê? Não sei, é só pra tirar, mano. Só pra, né? Tá muito forte. Foi o lançamento? Lançamento, essa aqui, Senhor da Luz. Senhor da Luz. Que a força de Cristo esteja com você. Fazendo uma clara referência ao Star Wars, né? Claro, que é a força de Cristo, né? Legal, mas essa aqui, cara. se você quiser uma dessa aqui, é só acessar nauestilo.com ou tem as redes sociais, @nauestilo. Legal, esse é o Rafael. Rafael criativo, Rafael que hoje pela manhã nós estávamos gravando um clipe com o nosso querido Wendel. O Wendel que está gravando. O Wendel é o compositor daquela música Senhor, aqui estamos para que foi te exatamente louvar. essa, né? A gente gravou. Que ano foi isso, Ronaldo? Em 2008, ele cedeu essa canção para nós e nós gravamos. E hoje, o Wendel, que é nosso irmão de comunidade, está gravando um CD e vai cantar essa música que ele me cedeu em 2008 e me convidou para cantar a música com ele. E hoje nós fomos gravar. Foi uma manhã muito, muito boa, né? Aqui na estação. Foi uma manhã muito boa, na estação em Cachoeira Paulista, né? Onde já fizemos clipe seu também, né? Vários, graças Aquele a clipe Deus. se você ainda não viu esse clipe do Dunga, coloca lá, Pode Parar de Pecar, que vai aparecer o clipe lá do Pode Parar estação. Vai ver a estação limpinha. Limpinha, porque hoje Pelo amor de Deus, tinha tinha que de tudo colocar ali, um pregador no nariz aqui para poder... É incrível, né? E eu até fiz um videozinho, coloquei no meu Instagram, que alguns prédios, né, que já tiveram seus momentos de glamour, né, como foi o caso ali daquela estação, muita gente se encontrou ali, muita gente se despediu ali, chegou a ser uma das maiores estações de trem do Brasil, aqui de Cachoeira Paulista. Não sei se você já sabe disso, porque na época áurea do café, isso aqui bombava, né? É como se fosse a estação da luz, né, do interior, digamos assim, né? Muito boa mesmo. Hoje, infelizmente, né, pelos recursos que nós sabemos que não existem... É abandonada, né? É abandonada, exatamente, está abandonada. Mas lugar abandonado é lugar também para pessoas usarem drogas, se prostituírem, cometerem crimes, né? Infelizmente, cada vez que eu vou ali, a gente também reza pelas pessoas que por ali passaram. E no videozinho que eu coloquei, não faça da tua vida um lugar que já foi muito bem usado se tornar, né, algo abandonado, né? Porque você é templo, você é uma construção de Deus com Deus dentro, tá bom? Mas o que você veio trazer para nós hoje, meu irmão? Nós viemos trazer muitas coisas, né? Uma dessas é futuro clipe que nós traremos aqui do Wendel. Produzidos pela sua equipe. Produzido pela internet Canção Nova. Internet, portal, Canção Nova, cançãonova.com. Se você ainda não acessou, acessa lá. O convidado de hoje é um máximo, hein? É um máximo, ele é um máximo. Mas ele é um máximo. E a banda de hoje tá meio diferente, né? Tá, hoje, ó, trouxemos o Kleuber, lá de Minas Gerais, né? E o Braz Rosa, que é lenda, né? Tem uns ex-componentes, né? Exatamente. Uma ex-dupla sertaneja. Braz Rosa, que lançou o Luau no Brasil, né? Hoje, talvez a segunda maior atração do PHN, né, seja o Luau do Braz. O Luau do Braz. 10 anos. Quantas pessoas tinham no último Luau? Mais ou menos umas 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E eu já vou adiantar que o ano que vem o Luau do Braz vai ser no palco, viu? Porque fica um tal de buscar lugar lá, olha, é uma confusão. Então nós vamos fazer um palquinho já na frente do palco principal, vamos fazer uma coisa bem bacaninha, terminando o show do Dunga de lançamento, já começa o Luau do Braz. Os músicos que você acompanha, só pular para frente, tá legal? Então você que vem, aliás, quero reforçar, campanha, o projeto José do Egito. Todos que vierem para o PHN 2018, de 18 a 22, irão trazer 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? E nós vamos dar de comer a muita gente, muita gente. Estou falando de 180 mil pessoas que vêm, em média, para o acampamento PHN. Imagine se cada uma delas trouxerem 1 quilo de alimento não perecível. Estamos falando, então, de 180 toneladas de comida, onde nós vamos distribuir para entidades carentes, né? A PAI, ali na saída de Cruzeiro lá, para Cruzeiro, como é que é o nome daquela
Esqueci agora. Alguém me ajuda ali. Saída de Cruzeiro conheceu o cemitério ali. Não. é, Aqui, ó. Esse aí não come mais. Não precisa mais. Mas é muito. E também alguns bairros, e também toda a região. Então, você vai fazer parte de um projeto legal esse ano aqui com a gente, tá bom? Projeto José do Egito. Traga para o PHN 1 quilo de alimento não perecível. Vamos lá, meu irmão. Agora sim, finalmente vamos você. Lá. O que você vai Vamos trazer? lá. O vídeo que eu trarei hoje é um grande lançamento também. Estamos lançando agora, lançou recentemente no Osana Brasil, o CD Padres em Canção. Opa! Padres em padres Canção. da Canção 5 Nova gravada. padres. Padre Bruno, Padre Wagner, Padre Gilberto, Padre Paulinho, Padre Adriano Zandoná. E agora nós vamos ver como que foi. Porque tem lá toda a gravação, né, que às vezes as pessoas não conseguem imaginar como será que é gravar um CD, né? E nós fizemos um pequeno making off e vamos passar aí para as pessoas. Simbora, roda pra gente, vai. Vivendo a expectativa dos chamados 40 anos celebrativos da Canção Nova, onde vamos celebrar com tanta alegria, surgiu a inspiração, Padres da Canção. Porque se vivemos essa canção, é por conta do Padre Jonas. Então, nós estamos buscando fazer um CD que conte um pouquinho da história de 40 anos da Canção Nova, né? Algumas músicas que ficaram muito conhecidas, em várias vozes aí que ficaram marcadas na mente e no coração de tantas pessoas. Nós estamos tentando reproduzir essas músicas sem perder a característica original delas e deixando esse resquício de história, né? Que é tão rica na Canção Nova, que foi construído na base de tanto suor, de tanta oração. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, sempre cantou, sempre foi um homem da palavra e um homem da canção, que transformou a palavra de Deus em canção, em música, para tocar muitíssimos corações, sobretudo os corações dos mais jovens. Então, gravando um CD como esse, nós, sacerdotes no Carisma Canção Nova, celebramos a nossa vocação e, de alguma forma, também lutamos para dar continuidade a esse legado fantástico que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, nos confiou e que precisa ser perpetuado. 40 anos, que não é muito tempo, né? Frente a outras congregações e comunidades, né, religiosas, mas nós temos muita história para contar. Esse CD é apenas uma unha, né? Um pouquinho de toda a história nesses 40 anos e de muita luta, de muita lágrima, mas de muita experiência de Deus, de muita providência de Deus. Eu também sou fruto, né, desta providência que rege a Canção Nova e que nós, padres da Canção Nova, também vamos seguindo os mesmos passos de Monsenhor Jonas Abib. Cantar as músicas desse CD que fazem parte da história da Canção Nova é também tocar na história de Deus na minha vida. Eu sou um servo do Evangelho e por isso eu também quero comunicar a boa nova de Jesus Cristo pela canção, pela música, pela arte. Mesmo não tendo todas as qualidades necessárias para isso, mas eis-me aqui, Senhor. Quero, sobretudo, com a minha vida cantar uma canção nova, de modo que mais pessoas, por meio da canção, façam a experiência do amor de Deus, da salvação de Jesus Cristo. Participar deste trabalho também é uma grande graça, né? Porque, imagina, eu nunca pensava em gravar um CD, embora a gente cante mais ou menos, né? O texto mariano, por várias vezes eu estava lá com o violão, tocando, cantando, mas entrar no estúdio para gravar também músicas que fazem parte da Canção Nova é um privilégio, uma responsabilidade muito grande. Se adquirir esse CD cantado pelos padres da Canção Nova, você vai poder levar para sua casa um pouco da história da Canção Nova em canções. Não é um CD, é um produto que quer trazer essa espiritualidade, mostrar ao povo de Deus que somos Canção Nova, que queremos ser Canção Nova e queremos cantar um canto novo.
Maravilha, Tá vendo rapaz. só? Agora é Esse bacana, aí, né? Uma grande. experiência legal. 5 padres, né? 5 padres cantando, Conviver com 5 né? padres. Haja bênção, né? É a junção primeira nesse experiência de cada um deles, são CD. nervosos também, né? Não É, é fácil. verdade, né? Tem alguns que já tiveram algumas experiências de gravação. O Padre Wagner, né, já participou de alguns CDs, mas eu acho que... O próprio Padre Adriano demais... Sandoná gravou um CD antes de ser padre. É mesmo? Lá Esse no eu não Paraná. sabia. Interessante. Olha só, num caminhão mesmo, dirigindo. Ele era caminhoneiro, né? Mas, A história dele é maravilhosa. é, muito bom esse. Como é que é? Ele é Sula Miranda. Mas ó, se você gostou desse vídeo, acessa lá, youtube.com/canção nova. Depois vamos lançar uns lyric vídeos com algumas outras músicas e já tem clipe deles lá também. Agora, se você gostou desse aí, você quer ouvir o CD, o que precisa Liga fazer? pra cá, 12 31 86 2600 e adquira na loja do Davi. Ah, Dunga, mas eu não tenho crédito para ligar. loja.cançãonova.com. Você pode comprar online, na verdade. Se você também não E tem agora? computador na sua casa, venha a pé pra Canção Nova. Vem a pé. E olha só, olha, eu tô escutando um barulhinho aqui. Isso, rapaz, olha aqui que chegou pra nós. Olha só o que chegou aqui. Água Canção Nova. Água Canção Nova. Amém. Se você quer ser Se você quer ser um distribuidor, quase que eu falei errado, hein? Se você quer ser um distribuidor da Água Canção Nova, ligue 3186-2100. Água Canção Nova. hidrata até a alma. Até a alma. Fantástico, gente. Nossa. Tá aí. Olha só, Água Meu irmão. Canção Nova. Ô, Braz, depois você entrega pro seu Fabinho, pro seu filho Fabinho lá, beleza? Água Canção Nova. O filho dele é o Fabinho, você sabe, Fabinho, né? Que... Fabinho tinha 7 anos quando vinha aqui no palco vendo o Braz tocar. Vendo o Braz tocar. Conseguiu ficar melhor que o pai, né? Muito mais. O Fabinho é o sub dele, exatamente. Mas superou o mestre. Deixa eu ir lá, senão abrir já. Valeu, hein, gente? Valeu. youtube.com/canção nova. Acessa Vamos lá, voltar não aqui. esquece, não. Braz, você continua sendo o nosso Braz. Você é o número 1, number 1 nosso. Porque ninguém faz do jeito que você faz. Né? É o Milton Guedes da música católica. É artista, né, cara? É artista. Eu fico imaginando o pessoal lá do Espírito Santo, quando vê o Braz e o Jonas Pá aqui, deve falar, olha, ele é da nossa terrinha. É Linhares e o do Cachoeiro Itapemirim. Então, um abraço para o Espírito Santo. Bom, vamos continuar aqui, porque esse assunto realmente, eu acredito que esteja mexendo com muita gente, que é o pânico. É o pânico. Eu vou perguntar para o Marco. Marco, na sua espiritualidade, antes de falarmos agora diretamente do projeto, naquela época dos 11 até os 17, quando você descobriu, e depois quando você entrou no Anjo Resgate, a sua espiritualidade, porque a gente vai desenvolvendo a espiritualidade. Né? A espiritualidade é uma coisa que a gente tem o primeiro contato, por exemplo, você já é de pais católicos, né, frequentadores de missa, você foi entendendo, a espiritualidade é uma coisa que vai crescendo dentro da gente. E dependendo da dificuldade, a gente sabe que quando a gente tem mais dificuldade, a gente reza mais. Né? Quem disser que não faz isso está mentindo. Quanto mais dificuldades, mais a gente reza. Né? E quando as dificuldades nos deixam, humanamente a gente tem uma tendência de dar uma relaxada também. Então é muito interessante quando a gente vê pessoas que conseguem realmente o equilíbrio disso, né? Que rezam tanto quanto na provação, tanto quanto na hora da alegria. Mas o que a doença em si, né, te ajudou ou te ofereceu como oportunidade de desenvolver a sua espiritualidade? Estou falando de um adolescente de 11 anos, de um jovem de 15, 16, 17 anos, e depois um homem, né, a partir da vida adulta. O que esse momento contribuiu para a sua espiritualidade? Porque tem muita gente pensando, mas eu, como uma gosto desse, eu vou ficar muito longe de Deus. Ao contrário, às vezes isso nos aproxima de Deus. Como é que foi para você? Exatamente, eu acho que... bom, eu me apegava a algumas coisas assim que a minha mãe falava, né? Eu acho que a gente sempre tem essa coisa de se apegar a algumas coisas. E essa música que eu acabei de cantar justamente foi por causa disso, porque a gente rezava o terço em casa, e quando eu era mais novinho eu tinha preguiça. Aí eu falava, mãe, eu vou dormir, não vou conseguir. Ela queria rezar de noite antes de dormir. Eu falava, mãe, não vou conseguir. Daí ela falava assim, reza, porque se você não conseguir terminar, Nossa Senhora termina para você. Isso, eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. E, assim, já com os meus... vou pôr aí meus 26, 27 anos, foi quando eu escrevi essa música, foi justamente pensando nisso. Então,
eu acho que sempre que eu estava mal, eu tentava buscar mais Deus, mas eu sempre tive um problema entre a fé e a razão. Eu não sabia que no catecismo da Igreja Católica falava que a fé não se opõe à razão. E eu tinha esse problema. Eu sempre fui um cara... eu nunca fui empírico, eu sempre fui muito exato. Então, eu tinha muitas dúvidas. Então, eu ficava meio assim, será mesmo? Será que se eu rezar eu vou melhorar? Então, assim, eu tinha muitas dúvidas. E foi justamente quando eu entendi que a fé não se opõe à razão, né? E que ela não se sobressai à razão, inclusive, que eu pude entender onde era o meu lugar como filho de Deus e aonde Ele poderia curar em mim, onde Ele poderia amenizar em mim. Então, eu acho que, para mim, a espiritualidade veio quando eu entendi realmente o que era a Igreja Católica. Porque antes, eu ficava perdido. Eu acho que eu queria muito me basear simplesmente na emoção e tentar buscar pelo lado da emoção, só que com aquela coisa da razão me cutucando o tempo inteiro. Quando eu consegui unir as duas coisas, como você mesmo disse, eu consegui equilibrar as duas coisas, foi quando a espiritualidade em mim conseguiu florescer de uma forma, vamos dizer assim, responsável. E foi aí que eu acho que eu encontrei Deus de uma forma linda, porque Ele se mostrou muito simples para mim. Não era nada tipo, muito fantasioso. Né? Quando eu comecei a buscar, entender... Eu tinha dúvida até sobre a existência de Jesus. Quando eu comecei a ler os escritos de Tácito e vi que ele realmente, historicamente, existiu. E aí, com os padres da igreja, perceber que tipo, não existe vamos falar assim, eu gosto de falar isso na palestra, não existe um telefone sem fio que dura tanto tempo assim. Né? Você faz com 3 pessoas, já muda a palavra ali. Né? Então, é uma verdade. E foi nisso que eu consegui... eu acho que assim, consegui ser mais introspectivo com Deus. Hoje pequenas coisas, pequenos detalhes fazem toda a diferença na minha espiritualidade. Aliás, espiritualidade, gente, todos nós precisamos ter. Cada um de nós tem uma tendência espiritual. Né? Alguns são mais carismáticos, né? Bom, ótimo. Outros são mais devocionais, né? Outros são mais contemplativos, né? Outros são assim, a espiritualidade dele é a razão. Ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer entender. Isso também é uma espiritualidade. Quando você se detém num estudo bíblico, por exemplo, ou de um livro, e você não apenas lê, mas você estuda aquilo. Então, aquela sede de conhecimento, aquela maneira prática de você conhecer as coisas, de maneira, aquela fidelidade, aquela disciplina, isso também é uma espiritualidade. Então, cada um de nós temos um jeito de viver. Agora, o importante é que cada um tenha a sua. E desenvolva isso, no bom sentido da palavra, né? Que você encontre o seu jeito de falar com Deus, né? De rezar na madrugada, de rezar na natureza, de buscar Jesus na adoração, que é maravilhoso, numa capela, Jesus ali exposto, mas muitos de nós não temos essa oportunidade no dia a dia. Nem todo mundo tem uma capela do lado, nem todo mundo tem uma adoração do lado, a gente tem que entender isso, senão a gente prega só para quem tem a nossa realidade, mas tem muitas pessoas que trabalham em 3 horários numa fábrica, que mal conseguem tempo para ir na missa no domingo. Então existem certas rotinas, mães que trabalham de dia, de noite. A minha mãe, por exemplo, era uma operária de uma fábrica, trabalhava em 2 horários, das 6 às 2 e das 2 às 10, de segunda a segunda. Então nem sempre ela conseguia ir à missa, por exemplo, no domingo, porque ela era uma operária de uma fábrica. E muitas vezes ele me deixava ali no berço, né, e confiando na vizinha, ou numa das filhas novas. E tinha que entrar às 6 da manhã no trabalho e sair às 2 da tarde, para comer de marmita. Então, como é que uma mulher como essa desenvolve a sua espiritualidade? Né? Como é que um homem que trabalha 3 horários numa fábrica, como é que um vigia noturno, como é que um policial, um carcereiro... Então, todos nós, as mais variadas profissões, nós precisamos encontrar o nosso jeito de rezar.
né? E cada um de nós temos nossas síndromes, temos nossas doenças físicas, nossas doenças espirituais, e nós precisamos nos encontrar nisso, né? A Canção Nova, ela é um bom exemplo, mas ela não é modelo, né? Modelo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sentiu fome, Jesus Cristo teve que suar a camisa, Jesus Cristo andou bastante. Então, descubra o seu jeito de se encontrar de maneira muito íntima com esse Deus. Agora, ô Maicon, estamos chegando no finalzinho do programa. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Quem pode ter você com esse projeto na cidade deles? Então, eu acho que foi justamente isso. O projeto Porque Sou Católico veio de alguns porquês. E o primeiro fruto dele foi quando um amigo do meu irmão, ele queria a missa, mas ele queria fazer uma barganha com Deus por causa de uma menina que ele gostava. Vai ver. Vai fazer negócio com o judeu. Vai e aí ele falou assim, cara, eu não quero ir na missa perto de casa, porque o pessoal vai me reconhecer, vai achar estranho, porque eu sou do rock, meu. Eu não tenho que ficar indo na igreja. Mas eu quero ir, porque nada está dando certo na minha vida. Eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer uma experiência, vai ser bacana. Tal. Eu levei numa missa de quinta-feira. E foi assim, né? Nós que somos músicos, a hora que o ministério começou a tocar, eu falei, meu, que vergonha. Né? Porque tipo, o cara vai em vários... Ele era de motoclube, ia em vários eventos, então via um monte de banda boa tocando. Eu falei, meu, e músico também. Aí eu falava, a hora que o padre entrou, eu falei, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, explicando para ele. Na oração eucarística, ele estava de joelho chorando. Olha que legal. E não tinha nada de atrativo para ele ali, humanamente falando. Plasticamente não falando. Não tinha nada de atrativo. Tinha meia dúzia de senhorinha, um sol de rachar, não tinha nada. E aí ele levantou e falou assim, será que o padre poderia abençoar meu colete? Eu falei, claro, vamos lá. E fui com ele. E até hoje, ele me cobra. Fala, aí, vamos qual missa hoje? Sabe? Legal. A gente fez uma turnê lá em São José dos Campos, né, onde eu moro, indo em várias comunidades, várias paróquias. Toda quinta-feira a gente ia, que era quando ele podia ir. Por causa das viagens com anjos, eu não podia. Às vezes eu estava viajando, ele mandava, tô aqui hoje. Porque ele entendeu o sentido. Então, assim, algumas pessoas, elas são pegas pela emoção. O Heraldo fala uma coisa no primeiro DVD do Anjos que eu acho maravilhoso. Ele fala que a música consegue chegar no coração onde as palavras não conseguem. Só que algumas pessoas precisam da razão. E para ele foi justamente a razão que fisgou ele para a igreja. Foi a razão que fisgou ele para Deus. Quando você falava de João 6, Jesus usa um termo que é trogon. E depois disso, ele muda o termo, fagon. Depois ele muda para trogon, que quer dizer justamente comer. Não é mais simbólico. Agora é comer de verdade. Então, assim, foi nessa busca sistemática por detalhes na palavra de Deus que eu entendi realmente o que era a Igreja Católica e eu fiquei maravilhado. E eu falei, eu não posso deixar isso. Eu vou falar para as pessoas. Então, a gente faz o projeto Porque Eu Sou Católico, vai nas comunidades, nos catecumenatos, em vários lugares, faz a palestra Porque Eu Sou Católico. E quando acaba... o padre, tipo, durante a semana falando pra gente, a paróquia tem muito mais gente vindo à missa. Que legal. Porque as pessoas, o jovem, ele gosta daquela coisa de oba-oba e tal, e às vezes para ele perde um pouco o sentido da missa. E é normal, eu vivi isso também, Eu não queria a missa, muitas vezes. E hoje, é isso, a pessoa querer ir à missa, ela querer buscar e entender que aquela reunião de poucos querá salvar muitos. Quando você disse sobre as pessoas que não têm tempo, né, eu acho que o incrível do plano de Jesus, né, dessa renovação do sacrifício, é justamente isso. Quando o Dunga não pode ir, o Maicon vai. E aí eu estou rezando por você. Essa é a comunhão. Eu estou participando da comunhão por você. Justamente. Comunhão não é apenas você comer a hóstia. É isso principalmente. Mas comungar do plano de muitas coisas nos impedem. Uma doença, você está hospitalizado, enfim. Sim. Mas você saber que o corpo está reunido, né, que a sua esposa está indo por você, que você não está indo porque você está cuidando, por exemplo, de um ente querido. Quer dizer, quando a gente começa a compreender a comunhão... Olha, gente, está acabando o programa. Só que nós vamos acabar o programa hoje de uma maneira diferente. Tipo, vem cá. Vem cá também, Marco. Nós vamos acabar o programa junto com a banda. Todo mundo aqui. Vem cá, Peter. Vem todo mundo para cá. Gente, para nós... Vem cá, Michael. Pode sentar aqui, não. Para nós, fazer esse programa é bom demais, né? A gente sabe que o jovem, de maneira especial, que é o alvo principal desse programa, mas não é o único, sabemos que existem jovens de todas as idades, nós sabemos que vocês estão procurando algo. E esse algo é Jesus Cristo.
Então nós tentamos falar e apresentar esse Jesus Cristo para vocês de uma forma criativa, bonita, né? Com música, com bom humor, né? Com conteúdo, como foi o caso hoje também, maravilhoso. Sempre as contribuições do Tiba são fantásticas, né? A performance do Peter, agora também o Thiago Tomé, que de vez em quando vai aparecer aqui com a gente. Gente, isso é um esforço nosso de fazer você se apaixonar por Deus. As músicas que nós gravamos, os arranjos que o Reinaldo faz, a execução de cada música, os nossos ensaios. Na verdade, o único objetivo nosso, e estou falando também pelo Anjo de Resgate, estou falando por todos os cantores e bandas que vocês sabem que existem, é o nosso esforço para que você se apaixone por Jesus Cristo. Jesus, Ele é bom demais, em qualquer idade, em qualquer época da nossa vida. Muitos descobrem isso na velhice, quando todas as paixões do mundo foram embora. E para que um cabelo bonito, sendo que eu não tenho nem cabelo mais, né? Para que um corpo bonito, sendo que o meu corpo já está todo caído? Para que uma roupa de marca, sendo que hoje ninguém vai olhar para mim? Para que tanto dinheiro para comprar tanta coisa, se eu não posso mais usar nada disso? Então, mesmo as pessoas que descobrem Deus na velhice, porque vai percebendo que tudo vai indo embora e vai ficando somente Jesus Cristo e a eternidade. Mas nós queremos que você se apaixonasse por Jesus Cristo mais cedo, como nós, né? Como a gente se encontrou com Deus tão cedo. Eu com 18, você com 17, por aí. Peter com quantos? Eu com 11. 11. O Tiba com 14, se não me engano, que eu me lembro da sua testemunha. Se apaixona por Jesus Cristo. Eu tenho certeza. Se você gosta de viver, você vai gostar ainda muito mais. PHN está aqui toda terça-feira para te mostrar isso, tá bom? Deus os abençoe. O que nós vamos cantar? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Ah, então tá aí. Acorda pra vida, meu irmão. E até semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se, Projeto José do Egito. 180 mil pessoas trazendo consigo 1 quilo de alimento não perecível. Vamos dar de comer a quem tem fome. Tá legal? PHN 20 anos. Quero celebrar com você. De 18 a 22 de julho, seu lugar é aqui na Canção Nova. Simbora, galera. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tem que vir qualquer dia aqui para tocar também, tá? Bora, Peter! Hey! Se você pensar um pouco, vai chegar à conclusão que a história de sua vida é marcada pelo amor. Basta olhar ao seu redor e ver que muitos torcem por você. Não sabe mais o que fazem pra não mais te ver sofrer. Imaginando situações, criando tantas fantasias e depois fica difícil conviver com as pessoas que nos amam e nos faz crescer. Pra tudo isso tem solução. Deixa a saudade invadir seu coração. Escute, chegue e sinta, sendo sido o alvo de toda atenção. Acorda pra vida, levanta a cabeça, começa de novo. E nunca se esqueça, ninguém é perfeito, não. O amor só acontece se a verdade aparece. E a gente se compadece. Mas se você pensar um pouco, vai chegar à conclusão que a história de sua vida é marcada pelo amor. Basta olhar ao seu redor e ver que muitos torcem por você. Não sabe mais o que fazem pra não mais te ver sofrer. Imaginando situações, criamos tantas fantasias e depois fica difícil conviver com as pessoas que nos amam e nos faz crescer. Pra tudo isso tem solução. Deixa a saudade bate seu coração. Escute, chegue e sinta, você tem sido o alvo de toda atenção. Acorda pra vida, levanta a cabeça, começa de novo.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.